Quando você tem uma causa, um sentido na vida transcendental, algumas coisas materiais ficam muito... Morte material. Ficam menores, porque você tem uma coisa muito maior que isso. Então, a nossa missão como dono do barco, acima de tudo, é ser o cara que garante o não. É ser o fiador das escolhas dos nossos. Né? É aquela pessoa que provém tudo. Que se faltar, não vai faltar, sabe? A tua filha sabe que se ela tiver um relacionamento merda, ela pode voltar pra casa. O seu filho sabe que se ele se meter numa alguma confusão, correr risco, ele sabe que em casa tem segurança. A sua mulher sabe que se precisar, ela volta pra casa. Tem aquela... Todo mundo deve ter visto, né? Não é tão antigo assim, né? Todo mundo odeia o Chris, a Rochelle. Qualquer coisa que irritava a Rochelle na rua, ela... Meu marido tem 2 empregos. E ela pedia demissão. Ali é um jeito caricato, mas não deixa de ser verdade. Ela tem um homem forte em casa. Não é milionário, não é rico, mas é um cara que luta. O Júlio é o cara que luta pra não deixar faltar nada. E isso tem que ser a nossa missão. A nossa missão como homem tem que ser garantir o direito de escolha. Porque uma pessoa fraca não garante nada. E se eles são as partes mais vulneráveis da casa, nós que assumimos o dono do barco, temos que se esforçar para que tenha o direito de escolha. A missão do homem é carregar o maior fardo que puder pelo maior tempo que conseguir. Isso é a missão do homem. É o que consiste, é o que vai definir que a gente continue crescendo, que a gente continue evoluindo. Isso vai nos definir como dono do barco, né, como líder do barco. Mas eu queria tentar, assim, fiquei tentando materializar uma coisa mais pontual, né? E aí, porque eu vejo muitas vezes as pessoas assim como missão do homem, tipo dinheiro, carreira, coisas do mundo, sabe? Ah, eu vou ter uma casa, eu vou ter... Vou entrar numa carreira policial, porque aí eu vou poder proteger, E aí, cara, eu ainda fiquei... Isso não tava muito definido pra mim, porque eu tenho uma coisa, né? Vocês veem que eu falo sobre a alma grande e a alma pequena. E tem uma característica que é o seguinte, a gente só pode ser alma grande se a gente estiver buscando algo que seja maior que a existência. E aí eu digo, e esse vídeo aqui, ele é tanto pro meu seguidor homem, né, meus filhos, quanto para minhas filhas, né, quando elas estiverem procurando a referência masculina, né, para acompanhar elas na vida, elas procurarem isso. Toda vez que vocês encontrarem alguém que o seu maior sonho de existência seja algo dentro da existência, essa alma ainda está muito imatura. Porque nós seremos do tamanho das nossas lutas. E se eu luto por algo que já existe, eu já me defini como limite. E nada que tem na existência é grande o suficiente para ser um limite para o ser humano, nos tornará medíocre. Então a gente tem que ter, né, como propósito sempre algo acima da existência. E isso vai aumentar o nosso valor, vai aumentar a nossa capacidade, vai nos dar mais força diante dos limites da existência. E essa força é o que nos faz transcender, nos faz superar. E aí eu me peguei pensando, né, cara, como poderia definir isso de um jeito mais claro? E aí veio um grande insight, assim. A grande missão nossa, cara, como homem, acima de tudo, né, quando a gente tiver uma família, ou desejarmos ter uma família, é dar a capacidade da nossa família em dizer não. Então por que você tem que ficar forte? Por que você tem que correr atrás de dinheiro? Por que você tem que melhorar a sua condição de vida? Por que você tem que ser um cara mais dedicado e inteligente? Porque quando sua família estiver na luta, e todos terão que lutar, e eles quiserem fazer alguma coisa e precisar dizer não, eles sabem, meu pai garante o resto. Então sua esposa,
tá num emprego merda. E às vezes é um emprego que né, gera uma renda, mas ela tá sendo assediada. Se você estiver cumprindo bem sua missão, ela pode dizer não e sair desse emprego, porque você garante o resto. Sua filha tá num relacionamento escroto. Um maluco tá tentando forçar uma coisa que ela não quer naquele momento. Ela sabe que ela pode dizer não, que o pai garante o resto. Então, cara, acima de tudo, a nossa missão como pai, a nossa missão como homem da casa, é garantir o não. E isso, cara, me deu uma clareza muito grande. Me deu uma clareza muito grande, porque definiu muito bem qual é a missão do dono do barco. A gente, como dono do barco, tem que ser o garantidor. A gente tem que ser o proporcionador, né? A gente tem que dar o superpoder para nossa família de poder dizer não. Às vezes a gente não vai ter o direito de dizer não. Às vezes a gente, né, como o vídeo Único Corvate que eu respeito, às vezes a gente vai ter que suportar não poder dizer não às coisas. Então a gente vai ter que aturar, às vezes, um emprego que não é o melhor, não é o emprego dos sonhos. A gente vai ter que aturar um desrespeito. A gente vai ter que aturar uma desconsideração. Para quê? Para que a nossa família não precise aturar. Isso transcende. Quando você entende que a sua missão é maior que você tem um porquê. E esse porquê supera todo como. Já dizia Nietzsche, já dizia Viktor Frankl. Quem tem um porquê supera todo como. Quem tem um porquê, e eu te garanto, se você entender o sentido desse porquê, você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa que vai superar as expectativas. Essa é a missão. Então, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que ficar mais forte, a gente tem que manter nossa saúde, a gente tem que suportar o que ninguém suporta, para que aquelas pessoas que a gente ame não passem por isso. Porque o verdadeiro sentido do amor, filho, é você entender que o verdadeiro amor ele não é recíproco. O verdadeiro amor é você querer o melhor para aquelas almas. E às vezes, entende isso, o teu sacrifício te basta em satisfação. Você sabe, cara, eu tô suportando tudo isso porque meus filhos vão poder escolher. Porque quem não pode dizer não, filho, não pode escolher. Quem não tem um porto seguro para voltar, não pode escolher qualquer batalha. Vai ter que lutar todas. A gente, como pai, cara, tem que ser a figura de força. Porque, imagina, é muito ruim, filho, e alguns de vocês passam por isso, não ter direito de escolha na fase de formação. Porque, naturalmente, na fase de formação, quando você é a parte vulnerável da casa, você é fraco, você tem inseguranças, você tem dúvida. E, pô, andar com dúvida, filho, é o dobro de dificuldade. Sabe, se você tem alguém que te garante, cara, qualquer coisa volta pra casa. Deu tudo errado aí, volta pra casa. Você começa a ter força. Tu fala, cara, eu vou tentar isso aqui. Tu começa a querer ser mais ousado. Eu vou tentar isso aqui porque eu sei que se der merda, eu ainda posso voltar pra casa. Eu vou dizer não, porque, porra, isso aqui eu não admito. Vai contra os princípios. Caralho, mas eu vou perder meu emprego. Mas meu pai dá conta, meu pai é o último da fila. Meu pai me garante o direito. E aí a gente dá a oportunidade dos nossos filhos ficarem mais fortes.